Marcos, no versículo 35 ao 41, vai falar sobre quando Jesus estava no barco e estava enfrentando uma grande tempestade. E o barco balançando, as ondas vindo, e os discípulos vão falar, Jesus ali deitado, e o barco balançando, vindo as ondas, tudo. E aí vai falar, mestre, não te importa que que nós pereçamos? Não te importa que pereçamos, Senhor? Porque eles acharam que Jesus estava ali no barco, e Jesus sabia de tudo que estava acontecendo e queria ver até onde vai a fé deles. Eles com Jesus no barco, com medo do barco afundar e morrerem afogados. Nós passamos por tribulações na nossa vida todo momento as tempestades vêm. A tempestade do desemprego, a tempestade de ter falta de dinheiro, a tempestade de falta de ter o que comer, do que vestir, de ter alguém sentimentalmente. Ela está ao nosso lado. Sentimos necessidades o tempo todo na nossa vida. Passamos por necessidades, por desejos de que quando a gente quer alguma coisa. E aí, as lutas vêm, né? Porque a gente lembra muito de Jesus na dificuldade. Na dificuldade. É quando tá sem emprego, é quando tá sem dinheiro, é quando tá sem amigos, é quando não tem namorado, namorada, quando você não tem nada, quando a vida tá toda de cabeça para baixo. Aí a gente lembra muito de Jesus, né? Esquecendo que Jesus está conosco ali o tempo todo. O tempo todo, vendo todas as nossas dificuldades, vendo todas as nossas tribulações. Mas e aí? Aonde a gente tá? Onde está a nossa fé? A nossa fé só vai quando tudo está bem? E aí os discípulos indagam a Jesus, né? Fazem essa indagação. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que vamos perecendo diante da tempestade? Será que vamos morrer afogados? E aí Jesus fala, homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé, né? Temos que ter fé, acreditar em Jesus. Hoje eu fui na igreja e aí me veio essa palavra, né, sobre ter fé em meio às dificuldades. Às vezes a gente pede ajuda dessas pessoas, às vezes a gente se dedica ou não se dedica, muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida. Mas quando nós temos fé, quando nós temos a nossa fé toda depositada, quando fazemos a aposta em Jesus, a roleta não para em outro número que não seja o de Jesus. Jesus é a nossa aposta maior, é a aposta garantida, é certeza de vitória. E uma coisa que eu falei com algumas pessoas hoje, eu falei, a gente não pode ficar refém dos inimigos. Porque às vezes a pessoa fala, você fala muito da sua vida aqui, você conta muito dos seus problemas, das suas coisas aqui. Aí o povo fica com inveja, o povo vai lá, coloca olho grande, o povo vai, faz algum trabalho pra você. Eu falei, nós não somos reféns de Satanás. Nós não podemos ser reféns de Satanás. Né? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que está no mundo, nós sabemos que o mundo é governado, né, por pessoas ruins que trabalham para o inimigo. E nós não podemos ter que fazer nada escondido, porque parece que quando fazemos algo escondido é algo proibido ou é algo ilegal. E você viver a sua fé na plenitude, você contar a sua vida, contar. É claro que você tem que ter cautela, você não pode abrir todos os seus tesouros para as pessoas, tá? Não é ir contando tudo, mas compartilhar algumas certas coisas para que as pessoas adquiram aquilo que for bom para o outro, que vai adquirir experiência, que vai alertar, que vai ser um aviso para que a pessoa não caia no mesmo buraco que você caiu, entendeu? Mas nós não podemos ter refém de contar as nossas vitórias, sabe? Porque aí fulano vai ficar com inveja, falando, deixa ficar. Sabe? A inveja não pode nos atingir, só vai atingir se você estiver fraco na sua fé. Que quando estamos fortes na fé, nada disso pode nos atingir. Porque Deus é que tem poder maior. Então essas coisas vindas do inimigo nas nossas almas não podem nos atingir, nós não podemos ser refém deles. Eu tenho depositado toda a minha fé em Cristo, todos os dias, enfrentando muitas dificuldades, venho passando por muitas dificuldades na minha vida, sabe? A minha vida não é um mar de rosas, claro que não, né? Tem momentos bons, tem momentos ruins, aliás, mais ruins do que bons, mas sempre com a esperança, com a fé depositada, que Deus vai mudar o quadro o tempo todo. A porta que se fecha aqui, Deus abre outra ali. Aquele que é enviado para que feche a sua porta, Deus vai lá e traz dois para abrir a porta. Não tem esse negócio assim de que Deus fecha uma porta aqui, Deus abre uma janela. Não, fechou uma porta aqui, Deus abre uma, duas, três, quatro, cinco portas. Você já viu justo mendigar o pão? Nem a sua descendência. Então, se você é justo, se você é honesto, se você trabalha honestamente, não se preocupe. As dificuldades vão vir, as lutas, elas vêm para fazer com que a gente cresça. O ouro é provado no fogo, para mostrar o seu valor. Então, entre as dificuldades. Se você, assim como eu, tá perecendo, né? Mestre, a tempestade tá vindo, tá tentando afundar o seu barco, clame por ele. Ele está ali, ele está vendo, né? Tem que clamar. Deixa a tempestade vir, nós não morreremos afogados. Se ele der uma palavra só, nós andamos sobre as águas.
né? É a palavra de Deus, não sou eu que diz, né? Temos que ter fé. A minha maior aposta de vida. Eu já fiz muitas apostas. Eu apostei no amor, eu apostei na amizade, eu apostei até mesmo na família, né? E muitas vezes a roleta não caiu na aposta que eu fiz. Mas a maior aposta que eu fiz na minha vida foi apostar em Jesus. Esse nunca me decepcionou. E ele não vai. Deus me sustentou até aqui. Não vai ser agora que Deus vai deixar com que eu pereça. Não vai ser agora porque ele vai deixar com que o barco afunde. Ele me sustentou, ele me levantou. De todas as vezes que eu caí, a palavra de Deus disse: eu caí 7 vezes, de todas elas ele me levanta. Posso estar caído, mas o Senhor vai me levantar. Posso estar ferido, ele vai me curar, entendeu? Ele vai alargar as minhas tendas, assim como fez com os Jobs, quando fez aquela oração: Senhor, alarga as minhas tendas, me faça uma pessoa próspera. Deus vai fazer, não vai deixar você passar fome, não vai deixar você passar necessidade, as dificuldades vão vir, mas aposte, coloque toda a sua fé em Deus. A fé, ela move montanhas, sabe? Às vezes a gente só vê a dificuldade, às vezes a gente só vê o problema, e o problema vem e a gente vê a falta de emprego. É uma coisa que assola muitas pessoas, gente. Não podemos temer. Deus, ele vai sustentar, ele vai levantar a sua fé, ele vai te erguer, sabe? Ele vai te dar a vitória, né? Mas isso você tem que acreditar, você tem que confiar. E a palavra vai dizer no Salmo 127 que inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. E quando fala de essa coisa de dormir, é você descansar no Senhor, como vai dizer a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. A depressão, né, é excesso de passado. Então, quando estamos ansiosos, é porque vamos pensar: será que eu vou ter uma resposta? Será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai dar? Meu Deus, será que eu vou ter o dinheiro para pagar uma conta? Será que eu vou ter o dinheiro para comprar uma comida? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Ele é o teu escudo e o teu auxílio. E ele vai te dar enquanto você dorme. Quando você dorme, a bênção vai chegar na sua casa, a chegar no seu portão. Mas aí você tem que confiar. Confia no Senhor. Eu sei que é difícil a gente descansar em meio à dificuldade, em meio às lutas, né? Assim como o Abacuque disse, né? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos quais não haja gado, né? Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja dando errado, você tem que se alegrar no Senhor. Tá bom? Fique com essa palavra aí. Crie em Deus. Faça como eu. Faça a sua maior aposta de vida em Jesus Cristo. E ele vai te levantar, ele vai te curar, ele vai fazer você próspero, ele vai fazer você uma pessoa bem-sucedida. E as pessoas vão olhar: nossa, mas fulano estava assim outro dia, né? Pedindo para dar um apoio, pedindo isso, pedindo aquilo. E de repente vai vir você com o brilho do Espírito Santo, com o brilho de Cristo, né? Tendo no teu rosto a face de Cristo, né? Que você fique com Deus, que Deus te abençoe neste final de semana e que você tenha uma vida próspera, alegre, né? Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Pelas pisaduras de Cristo, pelos açoites, por tudo que Cristo sofreu em nosso favor, né? Se ele foi capaz de dar a sua própria vida para que nós não pereçamos, não seria agora, né, que o barco vai afundar, né? Então confia no Senhor. Ele tem que ser a sua maior aposta. Gente, a palavra ali é Marcos 4, 35 ao 41, tá? Marcos 4, versículo 35 ao 41, que vai falar sobre essa passagem de Jesus no barco, tá bom?